com muita satisfação que estamos aqui esta manhã e posso-vos dizer que é uma estreia para mim. Nunca tinha pregado mascarado. E com uma agravante, é que a tecnologia não satisfaz todas as nossas necessidades. E usar a máscara faz com que muitas vezes os óculos fiquem embaciados e, portanto, não vemos tudo aquilo que gostaríamos de ver com a nitidez necessária. Mas vamos tentar trazer aquele assunto que foi pedido e que penso que poderá ser útil para todos nós. Em primeiro lugar, nós temos que definir alguns conceitos. Eu vou procurar ser lento na forma como expuser a questão, para que todos possam ter tempo de metabolizar, digamos, os conceitos que vão sendo apresentados. O primeiro conceito que é importante é pensarmos o que é ciência. Fala-se muitas vezes nisso, as crianças são confrontadas com isso logo na escola, têm que estudar ciência, mas nem sempre temos uma noção concreta do que é a ciência. Não vamos chegar às discussões filosóficas sobre o assunto, mas poderíamos dizer, como Aristóteles, que ciência define o conhecimento demonstrativo. Aliás, a palavra ciência deriva de uma palavra latina que tem que ver com conhecimento. E há uma outra definição que é bastante interessante e que, de algum modo, também acrescenta-se a esta, em que diz que a ciência é conhecimento organizado e repetível. O que é que isto quer dizer? Conhecimento organizado porque está apresentado de tal forma que vem ou que deve vir dar satisfação às necessidades do ser humano, às dúvidas, às questões que ele vai colocando ao longo da sua existência. E repetível quer dizer que deverá poder passar pelo crivo do método científico, ou seja, da experimentação. Um exemplo muito simples para tentarmos, digamos, confirmar estas noções. Eu poderia ser um cientista e então chegaria à dúvida terrível do que é que aconteceria se eu pusesse um bocado de gelo dentro do forno. Eu sei que todos vós sabem a resposta, mas vamos partir desta hipótese. E então pegava num bloco de gelo, punha-o dentro do forno, ligava ao forno e, passado um bocado, ia à procura do gelo. Já lá não estava, necessariamente. Mas isto não diz que eu fiz ciência naquele momento. Talvez seja necessário que outro, tão tolo como eu, vá repetir esta experiência e que o resultado que ele obtém seja sobreponível àquele que eu obtive. E talvez ao fim de muitas dezenas, centenas de repetições, possamos dizer categoricamente que o gelo colocado no forno, quando aquecido, desaparece. E então, eureka, fez-se ciência. E a ciência, em todos os capítulos, mais ou menos, tem que funcionar desta maneira. No entanto, há alguns que fogem
a este estilo de afirmação. Se eu posso repetir a experiência do gelo no forno, não poderei repetir a experiência acerca, por exemplo, do desenvolvimento da vida. E aí passa a não ser um conhecimento repetível. Se eu posso fazer outras experiências, não poderei fazer, por exemplo, experiências que coloquem em causa a existência, a vida, a saúde do ser humano. Daí que há capítulos da ciência que escapam a esta necessidade de ser repetível. Bom, vejamos agora mais alguma coisa. Como é que a vida se originou? Como é que começou a vida? Só temos duas hipóteses. Por muitas variedades que possam ser apresentadas, por muitas noções que possam ser trazidas, só temos duas hipóteses. Primeira hipótese, a vida surgiu por geração espontânea. E durante muito tempo foi esta a hipótese que vingou. Havia muitas pessoas que consideravam que a vida tinha aparecido por geração espontânea. Permite-me-vos dizer que, por exemplo, um senhor de nome Van Helmont, que viveu entre 1577 e 1644, afirmava categoricamente, ele era um químico, é interessante, portanto, era um cientista, afirmava categoricamente que viu escorpiões serem formados a partir de manjericão, quando este era esmagado entre dois tijolos. Se quiserem uma ocupação que vos renda bastante o tempo, façam essa experiência e quando tiverem o primeiro escorpião, tragam para nós vermos se está completo. Não vai ele estar coxo. Esta era uma noção. A vida gerava-se espontaneamente. De tal forma que este conceito continuou a ser utilizado, a ser apresentado, até que surgiu algo mais, que é o que define também uma característica da ciência, é ela poder ser alterada com o tempo. Hoje é uma coisa e amanhã pode ser exatamente outra diferente. Não nos deve surpreender este facto, devemos aceitá-lo como natural. E então o que é que aconteceu? Um senhor de nacionalidade francesa, cujo nome todos conhecem, mas que eu não vou dizer já, resolveu fazer algumas experiências que comprovassem que isto não era verdade. Antes dele, já um cientista italiano tinha conseguido provar exatamente isso. Como? Todos sabiam e todos sabem que carne deixada ao ar entra em putrefação e que depois vão surgir larvas nessa carne. E essas larvas vão dar lugar a moscas.
E dizia-se na altura que isso era resultado do ar. Era o ar que produzia essas larvas. Este conceito, trazido até ao tal senhor francês, cujo primeiro nome era Luís, esse senhor resolveu fazer uma experiência muito simples. Colocou carne dentro de uma jarra essa que cobriu com uma gaze e deixou que ela apodrecesse. E o que é certo é que, apesar do ar entrar, não surgiram larvas. E ele foi refinando a sua experiência, de tal forma que em determinado momento ele pôde afirmar categoricamente que a vida não era de geração espontânea. A vida era sempre o resultado de uma outra vida. Isto coloca-nos o problema: o que é que surgiu primeiro, se o ovo, se a galinha? O que ele nos diz não é o que surgiu primeiro. O que nos diz é que um não pode surgir sem o outro. A vida deriva da vida. Já sabem que o segundo nome desse senhor era Pasteur e, portanto, ele criou inclusive a experiência que hoje permite que, por exemplo, as pessoas consumam em segurança leite. Porquê? Porque é um leite pasteurizado, sujeito a um aquecimento a determinada temperatura, normalmente entre 72 e um pouco mais graus. Esse leite vai matar todos os gérmenes que possam lá existir, de tal maneira que já não há o desenvolvimento dessas criaturas que poderiam, portanto, estragar esse leite. Ora, Pasteur parece que era um homem exuberante, um homem muito convencido de si próprio, de tal forma que ele, em determinada altura, disse que aquela experiência, aquelas conclusões que ele tinha feito, ou que tinha tirado, eram a machadada mortal, golpe de morte na noção da geração espontânea. Aparentemente parecia. Mas, entretanto, surgiram outros senhores, a começar, por exemplo, pelo senhor Lamarck, que foi o verdadeiro originador de todo o sistema evolucionista, ainda que as suas ideias, a corrente que ele defendeu, tenha sido colocada em causa, depois pelo senhor Darwin e outros que se seguiram, e que voltam a repescar a noção da geração espontânea para assim apresentarem o início da vida na Terra. Aquilo que Pasteur pensava ser um golpe mortal, afinal não o foi. E esses conceitos voltaram a surgir. Mas acontece que esses conceitos também têm que passar por vários crivos para poderem ser aceites. Assim, vamos olhar um pouco para qualquer ser vivo, desde uma simples bactéria mínima. Posso-vos dizer que, por exemplo, a bactéria Escherichia coli, que já ouviram muitas vezes falar e que está na base de doenças que não são agradáveis, é tão pequenina que 500 bactérias dessas
lado a lado, encostadas umas às outras, não chegam a ocupar 1 milímetro de extensão. Portanto, estamos a falar ou estamos a entrar numa dimensão que vai muito para além daquilo que os nossos olhos podem abarcar. Mas, mesmo para uma esquerichia, nós temos que considerar que a vida, a existência daquela estrutura, está baseada em vários elementos químicos. O principal elemento químico que está na base de tudo isso é o chamado aminoácido. Eu lembro-me que há meia dúzia de anos atrás, quando andava na escola, era bom, quando o professor teve que apresentar este assunto, usou uma analogia que nunca mais esqueci. Imaginemos os comboios que normalmente circulavam nas vias férreas. Os comboios poderiam ser grandes, pequenos. O maior que vi até hoje era um comboio com 140 vagões. O que é certo é que esses comboios eram constituídos por vagões que poderiam ser de vários tipos. E vamos imaginar que cada vagão era um aminoácido. Portanto, poderíamos ter um vagão de primeira classe, de segunda, de terceira, um vagão postal, um vagão de transporte de combustíveis líquidos, um vagão de cereais, um vagão de pedras, seja o que for. E era depois o comboio constituído pela colocação desses vagões numa determinada ordenação. Não fazia sentido colocar uma carruagem de primeira classe, depois carga e depois, passados não sei quantos vagões, colocar a de segunda classe. Deixava de haver, por exemplo, comunicação entre elas. Daí que, para se ter um comboio, não só era necessário ter os múltiplos vagões que o iriam constituir, como colocá-los na ordem em que eles se deveriam posicionar. Os aminoácidos, quando devidamente organizados, podem dar lugar ao aparecimento das proteínas. E as proteínas são verdadeiramente a unidade funcional. O aminoácido é a unidade constitucional, mas para formar as proteínas. Há um pouco mais de 20 aminoácidos diferentes. Normalmente, nas escolas estudam-se fundamentalmente 8, que são chamados os aminoácidos essenciais, aqueles que nós não encontramos ou que não são capazes de ser formados pelo nosso corpo e têm que ser recebidos do exterior através da alimentação. Mas na globalidade eles são 20. E agora, com esses 20, vamos constituir o tal comboio, a nossa proteína. E as proteínas têm centenas, milhares de aminoácidos. Não são, portanto, uma estrutura simples. É uma estrutura extremamente complicada. E então o que acontece é que, durante muito tempo, pensou-se, bom, não é possível fazer qualquer aminoácido em laboratório, o que quer dizer que há um bloqueio para se conseguir criar a vida. Posso-vos dizer que essa barreira
de algum modo foi vencida. E hoje, desde a glicina, que é o aminoácido mais simples, até ao mais complexo, praticamente já conseguiram ser elaborados em laboratório. No entanto, ter as condições para que eles, feitos no laboratório, possam fazer a proteína é que é muito diferente e isso não tem sido possível. Eu sei que isto é um assunto um bocado árido, é como estar no meio do deserto, é tudo da mesma cor. Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos trazer verdura ao deserto. Vamos ouvir música.
não vos leva a mal que cada um de vós estivesse a desejar continuar a ouvir música em vez de ouvir aquilo que eu tenho para dizer, porque eu também o estava. Ora, muito bem, vamos então fazer um pequeno exercício. Todos conhecem? Obrigado, João. Todos conhecem, portanto, isto que vos estou a apresentar. Uma moeda. E antigamente a moeda era bem definida, tinha uma face que era a cara e tinha outra que era coroa. Ora, se eu atirar a moeda ao ar, a deixar rodopiar e depois a apanhar, qual é a probabilidade que eu apanhe, por exemplo, a cara? É uma probabilidade em 2. Todos já viram um dado. O dado é um cubo com 6 faces. E cada face tem um número. Imaginemos que eu pretendo o número 2. E então o que é que eu faço? Atiro o dado ao ar. Qual é a probabilidade de, logo na primeira vez que atiro o dado ao ar, eu apanhar a face 2? 1 em 6. São 6 faces. Ele pode cair com a face 2 para cima ou pode cair com qualquer outra que, portanto, tenha. Vamos imaginar que eu tenho uma urna bastante grande, na qual eu coloco 999 botões brancos. Coloco um botão vermelho. E agora agito muito bem aqueles botões dentro da urna, sem olhar, eu meto a mão, agarro um botão. Qual é a probabilidade de eu tirar o botão vermelho? Na primeira vez. 1 em 1000. Portanto, começa a ser já uma probabilidade bastante pequena. Ora, muito bem. Então, sendo assim, vamos ver. Para se obter uma proteína que tenha 100 aminoácidos, a probabilidade de que isso apareça espontaneamente, naturalmente, é de 1 sobre 49. Mas atenção, é 49 seguido de 190 zeros. Se não tiverem nada que fazer, dediquem-se a escrever esse número. 49 seguido de 190 zeros. E depois tentem lê-lo. Eu não sei lê-lo, por isso não o digo de outra forma senão desta. É uma probabilidade ínfima. Não podemos dizer que é inexistente, mas é tão pequena, que não tem plausibilidade. Mas, continuamos, o Sr. Harold Morovitz calculou que a probabilidade de organização espontânea de moléculas orgânicas para formar um micróbio, e que até poderá ser um mais simples do que a tal Escherichia, é de 1 sobre 1 seguido
de 100 bilhões de zeros. Um número, portanto, interessante, fácil de ler e que podem, portanto, utilizá-lo como passatempo. Ora, todo este sistema é um sistema muito complexo porque, para se formar uma destas substâncias, é necessário, em primeiro lugar, que todos os componentes estejam disponíveis, que eles se integrem na tal ordenação que está prevista e depois se juntem todos em simultâneo para darem lugar à tal proteína. O que, de facto, é extraordinariamente difícil. Mas, mesmo que as coisas fossem possíveis, o que acontece é que dificilmente nós poderíamos assumir, digamos que, estes elementos. E dificilmente os poderíamos assumir porque há tantas possibilidades de todo este processo que teoricamente parece simples, mas que é extremamente complicado não poder acontecer. Uma das grandes dificuldades é uma dificuldade que tem que ver, por exemplo, com as nossas mãos. Se encontrassem apenas o que é que tinham encontrado? Tinham encontrado uma mão. Se encontrassem apenas o que é que tinham encontrado? Tinham encontrado uma mão. Mas esta não é igual a esta. São diferentes. É como que a imagem refletida no espelho, elas devem, digamos que, ajustar-se uma perante a outra. E é interessante verificar que, na vida de um ser vivo, aquilo que acontece são moléculas que, por exemplo, têm este aspecto. E muito excepcionalmente aparecerão aquelas que têm este aspecto. Mas quando elas se formam, elas formam-se indistintamente de uma forma e de outra. O que quer dizer que esta forma é para deitar fora e só esta é que se aproveita. Logo aqui começamos a ter um acréscimo de dificuldade. Mas eu gostaria de vos trazer também algumas ideias acerca de características do ser humano. Já todos ouviram falar em ácido desoxirribonucleico, ADN, ou DNA, se pretenderem a designação anglo-saxónica. Ora, isto é um elemento que existe em células, em todas as células que têm núcleo, e que se apresenta como uma dupla hélice enrolada quase como se fosse um saca-rolhas. Estamos a falar de uma estrutura extremamente pequenina, porque a célula nós não conseguimos ver o seu núcleo e muito menos o que está lá dentro. Mas para terem uma ideia da grandeza deste elemento, posso dizer-vos que o ADN de um núcleo apenas, se o colocássemos todo encostado um ao outro, esticado, teria qualquer coisa como 1 metro de comprimento. Mais, se pegássemos nos núcleos todos de um ser humano
e agora fôssemos esticar o ADN e colocá-lo uns a seguir aos outros, nós teríamos uma fita que iria da Terra até ao planeta Júpiter 60 vezes e voltaria. O planeta Júpiter não está logo ali ao virar da esquina. Basta dizer que a luz do Sol demora 8 minutos a chegar do Sol até à Terra. E demora 45 minutos a ir do Sol até Júpiter. A distância são muitos e muitos milhões de quilómetros da Terra. Ora, o que acontece é que, se compararmos uma célula, uma só, com o chip de um computador, e todos nós muitas vezes ficamos maravilhados com aquilo que é a capacidade da computação atual, nós poderemos dizer que uma célula, o núcleo de uma célula, tem qualquer coisa como 100 milhões de vezes mais de informação que um chip de um computador com 1 centímetro quadrado de superfície. 100 milhões de vezes mais. E continuamos a tratar com números que são impensáveis para cada um de nós. Por exemplo, podemos dizer que cada ser humano tem, em média, 100 bilhões de células nervosas. 100 bilhões. E que cada ser humano tem 400 mil quilómetros de fibras nervosas dentro de um corpo apenas. Essas fibras nervosas comunicam umas com as outras. E essas comunicações, chamadas sinapses, há mais de 30 substâncias diferentes, porque dentro da fibra, a mensagem que eventualmente vai passar é uma mensagem de natureza elétrica. Mas quando chega ao fundo, ao fim dessa fibra, ela vai atingir um elemento especial que vai disparar uma substância química que vai transpor um espaço vazio até chegar à célula seguinte. Só em substâncias químicas existentes na sinapse existem mais de 30. E não é só a substância, é as formações que lhe dão lugar e os receptores onde essa substância pode voltar a alojar-se. Portanto, estão a ver que estamos a falar de coisas extremamente complicadas, coisas que fogem à nossa capacidade de compreensão. Se pegarmos num milímetro, 1 milímetro cúbico, 1 milímetro cúbico é menos do que um grão de arroz. Seria um cubozinho com 1 milímetro de lado. Portanto, uma coisa extremamente pequena. Se pegássemos num milímetro de tecido nervoso, nós teríamos qualquer coisa como 40 mil células. 40 mil células. E, provavelmente, teríamos 1 bilhão de ligações de sinapses entre essas células. Já imaginaram tudo isto? Realmente isto vai para além daquilo que nós possamos imaginar. No entanto,
mesmo que mecanicamente fosse possível criar qualquer coisa como isto que temos estado a referir, mesmo assim, nós não saíamos de um nível primitivo, baixo daquilo que é o sistema nervoso humano. Como é que poderíamos chegar à consciência? A consciência é a percepção da nossa existência. É aquele juiz que nos pode orientar, evitando aquilo que é detestável, menos conveniente e reforçando aquilo que é positivo. Onde é que estaria a criatividade? Onde é que estaria a livre escolha? Onde é que nós colocaríamos a estética? Onde é que estaria a moralidade? E onde é que estaria a espiritualidade? Porque são tudo características que não têm tradução material, mecânica, para a sua existência. São elementos que foram inculcados, que existem no sistema nervoso de cada um de nós e que nós não podemos compreender como é que eles lá apareceram. A segunda hipótese do surgimento da vida seria através de um ser, de alguém que fosse o planejador de tudo isso e que procurasse, portanto, criar objetivamente e com um propósito aquilo que cada um de nós é. Não me peçam para cientificamente tentar demonstrar esta hipótese, porque também não é demonstrável. Sendo uma hipótese que envolve Deus, transcendente, não pode ser demonstrada nas bancas de qualquer laboratório. Ou é aceite ou não é aceite. Não aceitar a existência, a ação de Deus, é pura e simplesmente ficarmos confrontados com a geração espontânea da vida para a qual não encontramos qualquer tipo de explicação plausível. Aceitar a existência e o cuidado de Deus resolve, quanto a nós, muitos dos problemas com que nos poderíamos deparar. Reparem o que é que diz Salmos, capítulo 8, Salmos 8, a partir do verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. A realidade é esta, é que o homem está colocado próximo de Deus, naquilo que ele é, nas suas capacidades, na sua vocação. Porque o homem foi formado, diz o texto, à imagem e semelhança de Deus. Por isso,
o texto, o salmista pergunta, e muito bem, o que é o homem para que dele te lembres? E depois, no Salmo 139, Salmo 139, o verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Será que temos verdadeiramente consciência disto? Ou ainda continuamos a hesitar entre aquelas ideias que nos são apresentadas e às quais Pasteur tinha pensado que tinha dado a resposta definitiva? Realmente, a vida não pode ser o resultado de uma geração espontânea, a vida só pode ser o resultado de uma ação intencional e direta da parte do Criador. Aqui chegados, resta-nos apenas colocar uma pergunta. Qual é o texto da Bíblia mais combatido? O silêncio é difícil de aceitar. Mas o texto da Bíblia mais combatido, posso-vos dizer, encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É isso que muitos orgulhosamente têm tentado desmontar, desfazer, mas deparam-se com tantas dificuldades, com tantos problemas, que não conseguem as soluções que a sua inquietude mental pode trazer. Que Deus nos ajude e que cada um de nós consiga viver a certeza de que fomos criados por Deus, criados num ato de amor, num ato de filiação. E por isso, a nossa vocação não é uma vocação que se esgote na vida aqui, mas é uma vocação que nos deve levar até mais próximo do nosso Criador. Que Deus nos ajude.